Bom dia, igreja. Vamos dar início à nossa escola dominical. Nesse domingo diferenciado, temos eleições municipais. Vamos ficar em pé para começarmos orando ao Senhor. Santo Deus, nós queremos dar graças, Senhor, por essa manhã, por nos trazer até este lugar, ó Deus, para estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo do Senhor, e pedimos a direção, Senhor, para tudo que fizermos esse dia. Que a Tua boa mão seja conosco, onde quer que estejamos. A paz do Senhor, aquela que excede todo entendimento, esteja em nossos corações, e assim nós possamos glorificar o Teu santo nome com as nossas vidas, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Peço a Deus que fale conosco nesta manhã, através da Tua Palavra, fale com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, e enfim, Deus, tudo aquilo que for para exaltar e bendizer o Teu nome possa acontecer em nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus, eu agradecido. Amém. As crianças então já podem vir e vamos cantar ao Senhor. Primeiro, a música que nós vamos cantar: eu quero louvar, quero amar e quero servir o Senhor. Amém?
Cantai ao Senhor todas as terras, anunciai entre as nações a beleza da sua glória. Amém? Querido, muito obrigada porque podemos estar na tua casa e podemos acordar em mais um dia. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã, Deus, e por isso estamos alegres. Muito obrigada porque podemos te louvar, podemos te servir, podemos buscar mais de ti e querer conhecer mais de ti também. Que esses louvores possam chegar até ti, Deus, e a gente possa sair daqui também diferentes, Deus, com a tua palavra mexendo nos nossos corações e nos transformando, Deus. Que nós possamos ser um vaso nas mãos do oleiro, Deus, como vamos cantar agora, Deus, e que o Senhor transforme as nossas vidas dia a dia. Obrigada mais uma vez porque podemos estar na tua casa, Deus, e por cada um que você chegou aqui hoje, Deus. Em nome de Jesus, amém.
convidem a igreja para se assentar. A palavra está com o pastor. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bem. Obrigado. Nós vamos continuar estudando então o livro do Apocalipse. E hoje no capítulo 3, estudando a última carta de Jesus às 7 igrejas. Abra lá, Apocalipse capítulo 3. Versículos de número 14. Vou fazer o seguinte, eu vou só desligar isso. Bem. 14 até o verso de número 22. Acompanhe comigo essa leitura então. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós temos estudado estas cartas das igrejas porque estamos estudando o livro do Apocalipse. E temos visto algumas coisas que tem feito a gente pensar muito. Jesus ele tem um diagnóstico de cada igreja, como ele também tem um diagnóstico de cada pessoa. Ele sabe como você está. E nessa manhã ele sabe se você é quente, se você é frio, ou se você está morto. Ele sabe de tudo. Mas ele, antes sempre de agir, ele dá um conselho. Sempre antes de vir ao nosso encontro com a vara, ele dá um conselho, ele manda uma notícia dizendo que a gente precisa mudar. Então, nós temos vivido assim um cenário da igreja
brasileira, né, onde ela tem se desvirtuado da verdade. Ela tem esquecido a Bíblia e tem ido atrás de experiências, de curas, não que Deus não possa fazer isso, de prosperidade e umas outras coisas que a gente às vezes fica olhando e nem pensa que é uma igreja evangélica, ou uma igreja que seja fiel a Deus, porque o que fazem é muito esquisito. E nós, como igreja de Deus, nós temos uma direção, e a direção sempre é a palavra dele. Se nós continuarmos na palavra de Deus, nós não seremos enganados. E nós temos aqui cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes. Domingo passado falamos sobre a igreja de Filadélfia. E hoje, então, a igreja de Laodiceia. Todas elas fazem parte desse circuito de igrejas que nós temos aqui, onde hoje é a Ásia Menor, né? Mas onde é praticamente a Turquia. Então, algumas partes aqui. Nós temos Éfeso, Esmirna, subindo, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e já descendo, né? Filadélfia e Laodiceia. Nós falamos na semana passada que Filadélfia, que se achava uma igreja fraca, ela na verdade era uma igreja forte. Então não importa muito o que você pensa de você mesmo ou o que você pensa da igreja, o que importa é o que Jesus pensa sobre a sua igreja. Então, para essas igrejas, algumas tiveram dificuldades, algumas negociaram a verdade, abriram mão da verdade para seguir novidades. Algumas fizeram parceria com o mundo, deixaram o mundo entrar por suas portas, pensaram, vamos acatar aquilo que o mundo diz. Saiu uma nota da Igreja Batista, né, sobre o pronunciamento do pastor reverendo, né, o Ed René Kivitz, que falou que a Bíblia deveria ser revista, né, ela deveria ser atualizada, por conta de alguns textos que falam sobre a homossexualidade e outras coisas. Ele então deu a entender que a igreja precisava pegar a Bíblia e atualizar, né? Então é esse tipo de ataque que a igreja ela está sofrendo. E na nota, né, que deu então a Igreja Nacional, Igreja Batista Nacional, ela disse que ela não pensava como esse pastor e que estava tomando as providências necessárias, né, por conta do seu pronunciamento. E toda vez que a igreja ela tem que se amoldar às coisas do mundo, ou o pensamento que está lá, e tem que colocar para dentro, em vez de extrair dela a verdade, esse é o maior perigo que existe. Então, algumas igrejas, como a nossa mesmo, lá nos Estados Unidos, ela também se desvirtuou da verdade, tentando atualizar a Bíblia, como se a Bíblia fosse desatualizada, como se ela fosse antiga. Ela é antiga, mas ela fala dos problemas dos homens, da humanidade, desde sempre. Os problemas não mudam, os problemas sempre são os mesmos. Quando a Bíblia diz que algo é pecado, foi pecado naquele tempo, é pecado hoje, será pecado sempre. O pecado não muda, porque Deus não muda. Então, qual é a necessidade da igreja? Não deixar a Bíblia, não se amoldar a este novo tempo e a essa fase, né, que a gente diz assim que não, vocês têm que se amoldar, porque se não se amoldar, o que vai acontecer? Nós não vamos permitir. Então, ainda hoje, nós podemos falar sobre alguns temas na igreja.
Por exemplo, que a homossexualidade para Deus é pecado, para as Escrituras. Dentro do templo ainda podemos falar algumas coisas, mas eu tenho certeza que virá o tempo em que, mesmo dentro da igreja, não poderemos falar de alguns assuntos. E aí nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou nós ficamos fiéis a Deus, ou nós somos presos, ou outras coisas. Mas eu quero dizer para você que ainda esse tempo não chegou. Quem sabe, com certeza virá no futuro. Então esse é o cenário da nossa igreja evangélica brasileira, né? Ela está se amoldando. Aos poucos se levantam pessoas que tiveram um insight assim, nossa, que parece de Deus, e disseram: vamos, por causa de de 2 ou 3 textos da Bíblia que fala sobre homossexualidade, vamos retirar, vamos atualizar essa Bíblia, como se esses pecados não existissem nos tempos de Jesus e muito antes de Jesus. A Bíblia fala disso, dos pecados, porque eles são muito antigos. Eles vieram por conta do primeiro pecado, a desobediência, a rebelião contra Deus. Então, e é isso que é pecado. Pecado é rebelião. Pecado é uma afronta a Deus, a tudo aquilo que Ele é, um ser santo, poderoso, justo, compassivo, amoroso, mas justo. E Ele diz que algumas coisas são pecados e elas não mudarão, mesmo que a humanidade mude o seu pensamento, porque longe de Deus está, nós não devemos mudar, então devemos ficar. E as 7 igrejas receberam cartas da parte do nosso Deus. Algumas delas, fizeram parceria comum. Elas quiseram ser amigas do mundo. Se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. É isso que diz a carta de João. Se você quer ter o mundo como amigo, inimigo você terá, que é muito maior, e esse é Deus. Então, quando a igreja ela perde essa relevância na santidade, na posição firme das Escrituras, ela perde tudo. Quando ela perde a sua doutrina, e não estou falando de doutrina dos homens, mas doutrina das Escrituras, doutrina dos apóstolos, então a gente não tem mais o que fazer aqui. Precisamos então abandonar. Nós devemos então ter cuidado. Esta igreja, diferente das outras, né? Algumas tiveram elogios e críticas. Para essa igreja, a igreja em Laodiceia, só teve críticas. Foi o mais pesado discurso contra uma igreja, foi contra esta igreja. Igreja em Laodiceia. Só críticas. A igreja estava fora totalmente dos padrões de Deus. Ela tinha uma boa opinião sobre si mesma. Só que quando Jesus passou os seus olhos como chama de fogo, viu que ela era totalmente enganada. Então a gente vai examinar a partir de agora esta carta. Esta cidade era a cidade mais rica de todas as 7. Era uma espécie de cidade onde tinha um paraíso fiscal, onde outras cidades investiam seu dinheiro e também, por que não, o ouro, né, nesta cidade. Então, algumas dessas cidades que estão para cima aqui e também para o lado esquerdo de vocês, elas mandavam ouro para ser depositado nos bancos em Laodiceia. Então, era uma cidade muito rica. No ano 46 houve mais um terremoto nesta região. E Sardes e Filadélfia também foram novamente abaladas. Mas elas não tinham dinheiro para recuperar toda a cidade. Laodiceia não precisou de dinheiro nenhum do governo da região. Por si mesma levantou a cidade, por ser muito abastada. Então era uma cidade muito rica. E
As pessoas daquela cidade se achavam então por conta da riqueza, né? E a gente sabe disso, né? Algumas pessoas não sabem lidar com o dinheiro, e principalmente quando um dia foram pobres ou quando não tinham nada e depois passaram a ter alguma coisa, a humildade que tinha vai embora. O dinheiro, ele corrompe os corações, transforma as pessoas. Alguém já disse assim: dê poder para alguém e você vai conhecer essa pessoa. E eu diria também: dê dinheiro para ela e você vai conhecer quem ela é, ou quem é esta pessoa. Então a palavra, quando Jesus deu para essa igreja, foi muito oportuna, porque vocês têm notado uma coisa: Jesus usa a geografia da cidade, o contexto da cidade, a parte se ela é rica, se ela é pobre, para dar alguns recados para essa cidade. E alguns deles a gente já vai dar a partir de agora. Então, por exemplo, essa cidade estava entre duas outras cidades que não são mencionadas aqui. E essa cidade de Laodiceia está numa planície, junto com outras duas. E uma cidade chamada Herápolis, ela era famosa pelas suas águas termais e eram quentes. Estava aqui, entre este rio, estão vendo que corta o rio ali? De um lado da cidade estava Herápolis, do outro lado estava Colossos, e bem perto, Laodiceia. Aquele risco que corta aqui desde Éfeso e vai lá para Filadélfia, estão vendo? Ali é um rio, e é uma planície está ali. Então, de um lado estava Colossos, do outro lado Herápolis. Uma era famosa pelas águas termais quentes, e outra, águas também terapêuticas, mais frias. E já a cidade de Laodiceia recebia água, não tinha essa água nesse rio, e também dessas fontes. Ele precisava buscar água nas montanhas, para que pudesse ter água na cidade. E até que chegasse essa água na cidade, ela se tornava morna. E aí você já vai entender porque Jesus diz: porque és morno, quem dera fosses frio ou fosses quente. Quando Jesus deu essa palavra à igreja em Laodiceia, quando ele falou isso, eles entenderam do que Jesus estava falando. Só tomar um pouquinho de água aqui. Bom, mas há algo mais nessa cidade. O maior centro de comércio de tecido, de uma lã negra que eles faziam ali. E ela era muito conhecida no mundo inteiro. Ela era exportada para outros países. As roupas que ali eles faziam estavam em todos os lugares. E Jesus diz para eles assim: vocês se orgulham das roupas de vocês, né? Mas vocês estão nus. Então, mais uma vez, Jesus está dando um recadinho. Vocês se acham vestidos, já que a cidade é tão conhecida pelas suas famosas vestes de lã negra, mas vocês estão nus. Mas também, como eu falei antes, um centro bancário para todo mundo, por isso muito rico. Então ali eles depositavam ouro e outras coisas para eles que se achavam ricos. Jesus diz: vocês são pobres. Mas não é só isso que tem na cidade. Quando Jesus diz assim: vocês estão cegos, né? Ali eles faziam um pó frígio que era usado para tratamento dos olhos e também dos ouvidos. E eles exportavam também esse remédio para outros lugares. Para Jesus eles dizem: vocês que fabricam milagrosos remédios, né, esse pó frígio que é tanto usado no mundo inteiro, que vocês exportam, vocês na verdade deveriam enxergar bem, mas na verdade vocês estão cegos. Então tudo isso faz parte desse recado de Jesus aqui para essa igreja. Mas vejam bem, qual que é o perigo de deixar Jesus do lado de fora da igreja?
E por que eu digo isso? Se você vê naquele famoso texto que a gente sempre fala, no Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós usamos muito esse texto para evangelizar. Você já deve ter evangelizado alguém falando desse texto. Mas na verdade esse texto, a gente sempre, exegeticamente, né, a gente diz, olha, ele não é um bom texto para você evangelizar, porque ele está falando com uma igreja. Mas o princípio é o mesmo. O princípio é que Jesus está do lado de fora. Vocês já pensaram nisso? Uma igreja que tem o nome daquele que vive, mas aquele que vive está fora dela. Eu lembro de uma música, eu não lembro o nome dela, mas eu lembro muito bem de uma música que falava que aquele que construiu a igreja agora não deixa mais entrar. Né? Vocês lembram de uma música assim? É do Zé Ramalho? Como é que é? Cidadão. E ela fala a respeito de uma igreja, né? Se agora que eu construí, eu não consigo. A ideia é mais ou menos essa. Eu fico pensando, quando eu escutei aquela música, eu fiquei pensando em Jesus. Como é que pode alguém deixar Jesus do lado de fora? Principalmente uma igreja. Então, o primeiro recado que nós temos para nós é o perigo de deixar Jesus do lado de fora. Do lado de fora do nosso coração, do lado de fora de uma igreja, porque é isso que algumas delas estão fazendo nos nossos dias. Elas estão deixando Jesus para trás, elas estão ouvindo o mundo, como o pastor lá disse, vamos atualizar a Bíblia. O que Jesus pensa em atualizar as Escrituras, que Ele mesmo supervisionou, que Ele mesmo compilou, que Ele mesmo usou homens e mulheres para escrever essa palavra que hoje temos, tão atacada fora da igreja, porque não atacada dentro da igreja. Vamos tirar alguns textos, vamos arrancar algumas páginas. Nós precisamos pensar que Jesus, quando faz um diagnóstico da minha vida e da igreja, ele pode chegar àquela conclusão: me deixaram do lado de fora. Você pode deixar Jesus do lado de fora da sua vida amorosa? Não, Jesus, quem cuida da minha vida é você, mas da parte emocional e amorosa não é você. Jesus, quem cuida disso sou eu. Acho que o senhor nunca casou, né, Jesus? Então o senhor não sabe disso. Lidar com meu marido, com a minha esposa, não. Então deixa que eu resolvo. Eu lembro que alguém chegou e falou assim, mas como é que um pastor solteiro pode tratar de casamento? E aí essa pessoa respondeu, mas a Bíblia trata de casamento, e a Bíblia fala sobre isso, e esta pessoa também, ela provavelmente teve outras pessoas, parentes que casaram, então ela sabe dizer alguma coisa, porque as Escrituras não mudam. A gente não fala da opinião pessoal, a gente fala daquilo que as Escrituras dizem sobre o casamento. Então tem gente deixando Jesus do lado de fora do casamento. Tem gente que tem deixado Jesus do lado de fora da sua parte financeira, por exemplo. Jesus, quem cuida da minha vida é o Senhor. Mas nas minhas finanças, me desculpe, Jesus, mas você não vai me dar paz. Você, quem sabe, vai ficar pensando em missão, em colaborar com isso, com aquilo, em ser fiel, talvez por isso. E aí não dá, Jesus, porque a parte financeira quem cuida sou eu, e eu invisto em algumas coisas. Então, Jesus, desta parte financeira você fica de fora. Você é muito mão aberta. Vai que você queira fazer algum tipo de investimento naquilo que não é aquilo que eu penso. Temos que ter cuidado com isso, porque deixar Jesus do lado de fora é o maior perigo da nossa vida. Eu lembro de algumas pessoas que, quando tiveram as suas empresas, a primeira coisa que convidaram foi: Jesus, seja o dono da minha empresa.
faz o que o Senhor quiser. E todas as vezes que tem que tomar decisões, primeiro consulta a Jesus. Jesus, o Senhor é dono da tua empresa. É um perigo deixar Jesus do lado de fora. Porque quando a gente deixa ele do lado de fora, a gente tem consequências. E elas vão vir mais cedo ou mais tarde. É um perigo deixar Jesus do lado de fora da criação dos filhos. É um perigo deixar Jesus até mesmo fora, diante daquilo que a gente pensa sobre eleições. Constantemente a gente tem dito assim, tome cuidado para você não votar em partidos que são comunistas, porque o comunismo e o cristianismo são excludentes. Não há como você ser cristão e ter o mesmo pensamento. Nós temos que rever quando pensamos em Jesus e a nossa vida, até mesmo na hora do voto. Será que eu tenho, Jesus fica fora aqui, porque eu vou lá votar, e o partido que eu vou votar, ou a pessoa que eu vou votar, ela não tem compromisso com a tua palavra, ela não tem compromisso com a família, ela não tem compromisso com os valores de Deus. Então, eu sei que o senhor não vai gostar, então, assim, quem cuida da minha vida na hora do voto sou eu. Há um perigo em deixar Jesus do lado de fora. Porque eu vou sofrer como cristão. Mas esta pessoa vai me trazer algum tipo de vantagem. Perigo. A gente está pensando só na gente. Então, irmãos, é um perigo deixar Jesus do lado de fora de todas as áreas da nossa vida. Uma igreja que deixa Jesus do lado de fora, ela não tem mais aquele que vive. Ele está batendo e dizendo, deixa eu entrar. Então, Jesus, diante disso, ele faz essas considerações. Qual é o diagnóstico, então, de Jesus à igreja? Vamos ver alguns diagnósticos. Jesus nota que essa igreja, ela perdeu o vigor dela, o entusiasmo, o fervor espiritual, apesar de ter uma boa visão dela mesma. A única coisa boa que essa igreja tinha é que ela olhava para ela. Ela olhava para dentro dela, mas o problema era que ela estava míope. É bom você fazer um exame de você mesmo. É bom você olhar para você mesmo e para o seu coração. É bom você trocar uma ideia com você mesmo e dizer, o que está acontecendo com você? Ó minha alma, por que andas abatida? Como diz o salmista. É muito importante você fazer isso. O problema é quando a gente tem uma visão errada da gente mesmo. E aí, em vez da gente olhar para o espelho e dizer, estou em falta disso, daquilo, há um problema aqui ou ali, eu vou dizer, mas, que lindo que eu sou. Olha, como é que é? Espelho meu, alguém mais belo do que eu, alguém mais certo do que eu. Então, o perigo da gente olhar no espelho é olhar com os óculos que a gente tem. Mas quando a gente olha com os óculos de Deus, a gente tem um diagnóstico certo de como a gente está, de como a igreja está. E eu sempre fico perguntando, como é que a igreja de Coronel está? Nós podemos ter, como igreja estiver, um valor muito grande pela palavra de Deus, mas quem sabe, como Éfeso, nos falta amor, a gente não consegue olhar ao lado de nós e ver a necessidade dos outros. Eu sei que nesse tempo de pandemia a gente não conseguiu nem se cumprimentar, e isso esfriou muito as relações. Antes a gente se abraçava, a gente dava a mão, a gente perguntava como que você está. Agora a gente tem que sair pelas portas e às vezes sair meio correndo para não ter aglomeração. Jesus olha para aquela igreja e diz, vocês estão mortos. 3 tipos de temperatura espiritual. Quente. Lembram quando aqueles discípulos que iam a caminho de Emaús, Jesus chegou junto deles e andou com eles. E eles não o reconheceram. Era no dia de domingo, o dia que Jesus foi morto, ressuscitou. E era depois do meio-dia. E eles estavam indo ao caminho de Emaús.
E quando eles estavam indo, Jesus chegou junto e começou a falar: por que vocês andam tristes, cabisbaixos? Você não sabe o que aconteceu? E daí falaram, e aí Jesus, a partir das Escrituras, falou a respeito que convinha que Jesus tivesse que padecer e morrer. Mas a Bíblia diz que o coração deles fazia o quê? Ardia, queimava. Sabe o que é que eu e você precisamos ter no nosso coração? Um coração ardente. Um coração cheio do fogo de Deus, é isso mesmo. Às vezes a gente tem um pouquinho de medo, né? Do pentecostalismo, de tudo que eles fazem. E isso às vezes nos leva para... Não, tem que ter cuidado com isso, né? Às vezes a gente tem medo de levantar a mão. Ou de chorar no culto, quando Deus toca no nosso coração. Ou de dizer glória a Deus. Que não, nós somos uma igreja tradicional. Eu sei, ninguém faz, então também não vou fazer. Mas você pode fazer lá, glória a Deus. Você pode sim externar aquilo que está dentro do teu coração. E se o teu coração está ardendo por amor a Jesus, então isso é bom. Mas o texto também fala de ser frio. Quando Jesus olhou para aquelas duas cidades, ele disse: uma tem águas terapêuticas e elas são quentes, a outra tem águas frias. Mas vocês que recebem águas lá da montanha e até chegar na cidade ficam mornas, vocês gostam dessa água morna? É mais ou menos essa pergunta. Quem gosta de água morna? Quando você vai fazer um gargarejo, até que vai, né? Água morna, coloca um pouquinho de sal. Não coloque vinagre, que não é bom, tá, gente? Quem coloca vinagre está errado. Só sal e faz um gargarejo. Tá com dor de garganta? Gargarejo. Mas água morna talvez é só para esquecer. Mas ninguém gosta de tomar. Você que é gaúcho, gosta de um chimarrão, você gosta de água morna? Jussara. Né? Gosta de um chimarrão? Gosta ou não gosta? 80 graus. Tem que estar quente. Então ninguém gosta. Você vai tomar uma água, está com sede, gosta da água morna? Não. Então o que Jesus está dizendo aqui para essa igreja, eu não gosto de gente fria, mas é pior ser morno. Sabe o que é mornidão espiritual? Mornidão é esse negócio, nem fede e nem cheira. Vamos no popular. Eu sou mais um. Eu vivo de qualquer jeito. Eu não me importo muito com as coisas de Deus, mas eu estou sempre na igreja. Então, a minha vida ela é a mesmice das mesmas coisas. Desculpa a redundância. A gente vive do mesmo jeito, não busca mais, a gente se contenta com aquilo que é normal e não quer saber mais das coisas de Deus. E se hoje nós pudéssemos colocar um termômetro, vamos pensar que a Igreja Presbiteriana do Brasil confeccionasse com seus cientistas um termômetro espiritual e pudesse colocar em cada um de nós. O que será que esse termômetro vermelho, quente, morno, que cor vamos dar? Verde, azul, frio, quente e azul. Nas torneiras sempre fala sobre frio e quente. Vamos colocar o verde como morno. O que você acha que apareceria nesse termômetro na tua vida? Não fala. Só pensa. Qual é a temperatura que iria aparecer? É isso que Jesus quer que a gente faça. Um diagnóstico, porque Ele já fez. Ele já sabe de como está a minha vida, se eu estou apático na vida cristã, se eu sou mais um. E é um perigo muito grande de ser morno, porque Ele mesmo disse: ser morno é intragável, dá vontade de vomitar da minha boca. Quando foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Evangelizou uma pessoa? Quando foi? Eu estou só querendo
mostrar para você se você está morno, quente ou frio. Quando foi a última vez que você jejuou? Quanto da Bíblia você lê durante o dia? E medita nela. Quanto tempo de oração você tem todos os dias? Você já entregou algum panfleto para alguém? Eu vi um negócio assim bem interessante no Facebook, estava assim. O que acontece com os evangélicos que não conseguem entregar um folheto, mas para dar o santinho do seu candidato, não perde a oportunidade. Então, quando esse diagnóstico de Jesus saiu para essa cidade, eles começaram a pensar como é que eles estavam. E o diagnóstico para nós também hoje não é diferente. Como é que você tem sido? A gente pode dar muitas desculpas. Não tenho tempo. Não consigo ler a Bíblia porque tenho muitos afazeres, chego cansado, vou dormir, acordo atrasado, tenho muito trabalho. Sei lá o que você e eu podemos dar de desculpa. Mas a verdade é que Jesus conhece a nossa temperatura espiritual. Jesus disse que um crente morno é pior que um ímpio frio. Ou um membro apático de uma igreja cristã é pior do que um ateu. É isso mesmo. É pior. Seria melhor ser um ateu do que um crente morno. Seria pior ser ímpio, porque não se imagina alguém que teve um encontro com Jesus vivendo desse jeito. Algumas tragédias a gente pode pensar que podem existir. Primeiro, o que acontece quando a gente é morno? Auto-reconhecimento. A gente se acha alguma coisa. Eu falei da semana passada sobre ser humilde, né? Porta do sucesso para o cristão, seja humilde. Seja pobre espiritualmente para adquirir de Deus tudo que você precisa. E hoje nós vamos falar da segunda bem-aventurança. Mas você pode ter problema com a autossatisfação. Está tudo bem. Eu não preciso de coisa alguma. Como essa igreja. Eles estavam ricos, abastados, tinham dinheiro e o dinheiro traz falsa segurança. Se eu tenho dinheiro, não preciso. Você só vomita aquilo que está estragado, aquilo que não digere. A igreja de Laodiceia estava assim para Jesus, como algo estragado. Foi isso que Jesus viu nessa cidade. Qual é o perigo? O segundo perigo de deixar Jesus do lado de fora é Jesus fazer esse apelo para a igreja. Jesus então se apresenta como um mercador espiritual. Ele poderia dar uma ordem, mas ele dá um conselho. Já bem o que Jesus diz. Aconselho-te, verso 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Lembra que ele falou que aquele lugar, quando ele falou de ouro, né? Sardes, a gente viu lá, mandava todo o seu ouro para os cofres em Laodiceia. E eles entenderam: compre ouro de mim. Eu tenho um ouro puro, refinado. Esse sim vai enriquecer vocês. Compre vestes brancas, para que vocês possam ser vestidos. Vocês se acham bem vestidos com a lã negra, né? Mas eu tenho vestiduras brancas para vocês. Compre de mim, ou aconselho que você cubra a nudeza, a vergonha da tua nudez. E também colírio, que vocês dizem que tem tanto e é tão bom, para que vocês vejam. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Se pois zeloso e arrependo. Venha buscar de mim. Eu lembro de Isaías 55 que diz sobre o mercado da graça que o tio muito pregava. Vinho e leite.
Vem e adquiram de mim aquilo que vocês precisam. Qual o preço? Graça. Pela graça, de graça. Você não vai pagar nada, só venha. Ah, vós que tendes sede, vinde às águas. Foi isso que o mercador daquele mercado da graça disse: compre de mim aquilo que satisfaz. E Jesus então chama essa igreja ao mudança de vida. Eu repreendo, eu disciplino, ser pois zeloso. Eu não desisto de você. Muda de vida, porque senão você vai precisar do meu chicote. Antes de Jesus exercer juízo, ele revela a sua misericórdia. A disciplina de Deus é sempre amorosa. Vamos para o terceiro ponto. Então, o perigo de deixar Jesus lá de fora tem a ver com as promessas de Jesus para essa igreja. Olha, se vocês me deixarem do lado de fora, as promessas não se concretizarão. Qual foram as promessas? Bom, a gente viu ali que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. O mais triste desta igreja é que Jesus estava do lado de fora, muito infeliz, mas com a sua imagem intacta. Eles olhavam para si e viam coisa boa. É bem provável que essa igreja era atuante, cheia de coisas para fazer. E como eles tinham dinheiro, até mesmo a sociedade olhava bem para aquela igreja. Eu lembro que essa igreja ela foi conhecida há um tempo como a igreja dos médicos, né? Eu nem fazia parte dessa igreja, e também chamava a igreja do Santo da Porta, que tinha uma porta entalhada, né? Um pastor e as ovelhinhas. Essa porta hoje está na igreja em Realeza, né? Colocada lá. Mas todo mundo que falava da igreja dizia a igreja dos ricos, né? E a gente ouvia isso. E as pessoas então, a igreja não era qualquer um. Eu sei que às vezes a posição social ela abre portas para a gente falar. Por exemplo, o Dr. Enés pregava o evangelho como médico, né? Na homeopatia, fazia esse trabalho e lascava Jesus, né? Se cada um de nós, no nosso trabalho, pudéssemos fazer isso, ter o nosso trabalho como um bico e o trabalho de verdade de falar de Jesus, esses bancos hoje não estariam assim, vazios. Eu sei que muitos estão nas suas classes, mas nós teríamos problema. O problema é que nós temos uma visão muito boa de nós mesmos. Está tudo bem. Se eu não tenho nenhum cargo na igreja, se eu não estou ocupado em nenhum trabalho na igreja, está tudo bem. Tem gente que faça. Se eu não contribuo com a igreja, tudo bem. Tem gente que contribua, tudo bem. Se eu faço isso, qual é a visão que você tem da sua igreja? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Jesus faz um convite. Estou à porta e quero entrar. Veja, isso é maravilhoso, saber que Jesus não desiste da gente, continua batendo. E é interessante porque esse estou à porta e bato. Eu já falei aqui para vocês que existe um estado de verbo no grego que se chama presente contínuo. O presente contínuo não é só presente do nosso, né? Do nosso presente, do pretérito, aí tem isso, né? Presente do não sei o quê. No grego tem presente contínuo. Quer dizer, eu bato e estou continuamente batendo. Eu não desisto fácil. Eu não paro dando apenas 2 batidinhas. Eu continuo batendo e dizendo: fulano, igreja, eu estou do lado de fora, me deixe entrar. Ele continua fazendo isso porque nós não ouvimos. Sabe, Jesus ele usa as suas táticas que são maravilhosas. Ele fala com a gente através do hino, através de uma mensagem como essas, através de outras coisas, do nascer ou do pôr do sol.
Ele fala com a gente. E a gente até é tocado às vezes. E a gente até faz algumas decisões importantes, dizendo, não, vou mudar. Mas saindo por aquelas portas, vai embora todo o desejo de mudança. E aí Jesus ele tem que usar um outro tipo de tática para falar ao nosso coração, enviando algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, para fazer a gente acordar. E não tem, né? Só que não é o jeito que Jesus gostaria. Alguém sempre diz, né? E eu sempre corrijo isso porque não está certo. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você já ouviu isso, né? Isso está errado. Sempre você vai vir pelo amor. Sempre. Só que Deus pode usar a dor de você. Mas sempre o princípio foi o amor. Então às vezes vem o problema, vem a dificuldade. Não está me ouvindo, por quê? Porque a gente dá ouvidos às vozes desse mundo. As muitas vozes que a gente escuta. E quem está lá fora, né, como se a gente estivesse dentro de casa com um rádio ligado no mais alto volume. E lá de fora, constantemente alguém batendo. Mas como é que você não ouviu, fulano? Mas é que eu acho que estava ligado o som da televisão, o aparelho de som. E pode ser uma série de coisas que faz a gente olhar para esse mundo e achar que ele vai te dar retorno. Tem muitas coisas que faz a gente tapar os ouvidos. Mas Jesus está sempre assim. Deixa eu entrar, deixa eu fazer parte, deixa eu tocar, deixa eu trazer o que é bom, deixa eu fazer um banquete dentro desse lar, deixa eu fazer isso no meio da igreja. O que Jesus vai ter que trazer para que a gente acorde do nosso sono espiritual? O que ele vai precisar fazer? Jesus faz um convite. Deixa eu entrar. Alguém disse, um comentarista, né, que um homem pintou um quadro com esse tema. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E nesse quadro ele colocou a maçaneta da porta somente do lado de dentro. Eu achei muito jóia isso. Jesus não está dizendo assim, eu vou arrombar e vou entrar. Ele pode fazer isso. Ele pode exortar, mas ele diz, eu te dou um conselho. Sabe quem tem que abrir essa porta? É você. É você que deve nesse dia, nessa manhã, acordar e dizer, eu preciso abrir a porta. Quem sabe você já abriu a porta para Jesus, ele já faz parte da tua vida, mas há departamentos dentro do teu coração que você diz, aqui está trancado, e ele não entrará. Neste quartinho da bagunça, ele não vai tocar. Deixa Jesus na sala, que lá está tudo arrumadinho. Não deixe ele entrar para os quartos. Não deixe ele entrar em áreas da vida. Porque você não quer que ele faça isso. Para ter intimidade, ter comunhão com Deus e trazer o que melhor do céu, Jesus está dizendo, deixa eu entrar. Ele é insistente, ele bate e continua batendo. Quem sabe nessa manhã ele está falando do teu coração, não endureça ele. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Resolva as tuas pendências. Quando a gente não escuta, você sabe que traz algum tipo de consequência. Mas vamos encerrar. A semana passada foi muito legal, né? Só tinha elogio para a igreja, né? Mas dessa vez só tem crítica. E a gente precisa tocar nelas, porque às vezes a gente está desta forma. Nos falta entusiasmo. Eu não estou falando assim de vigores, de saltitar para cá e para lá. Eu estou falando de entusiasmo espiritual. Está faltando isso para nós? Eu sei que esse ano foi difícil,
Eu sei que algumas coisas aconteceram, eu sei, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração. E a alegria que ninguém pode tirar, vai inundar seu coração. Você só precisa deixar Jesus entrar. Fervor das coisas de Deus, na casa de Deus, com o reino de Deus, perdeu o fervor. Gente, todas as vezes que a gente conversa com as pessoas que vão entrar na igreja, a gente sempre diz, olha, se você vai vir para ser mais um, não adianta. Você deve vir para cá para fazer diferença, para ser usado no reino de Deus. Você já viu uma camiseta assim, posso ajudar? Eu acho que tem escrito mais alguma coisa. Algumas pessoas usam assim, dentro de uma loja. Nunca viram isso? Só eu vi. Já viram, né? Posso ajudar? Está fazendo uma pergunta. É a mesma coisa que eu e os presbíteros temos imaginariamente falando aqui. É só perguntar aonde eu posso ajudar. Aonde eu posso colocar aquilo que Deus me colocou. Mas a gente prefere afundar os nossos talentos, guardá-los, porque a gente tem temor, né? Em vez de negociar, aquele que tinha 10, negociou e ganhou mais 10. Muito bem, servo bom e fiel. Aquele que tinha 5, eu sempre esqueço quanto que é que ele tinha. Acho que é 5. Depois, se não for, os números não são muito bons comigo. Ele também negociou e teve mais 5, mas aquele que tinha 1 não negociou, entregou. Por quê? Senhor, eu sei que tu és zeloso, vai que eu negociasse e eu perdesse eles. E aí como é que seria? Ele disse, servo mau, infiel. Deus tem dado talentos para nós, trocando agora de talentos, moedas para talentos, coisas que Deus deu para você e para mim, que podem ser usadas totalmente na casa de Deus e com o povo de Deus. E Deus nos deu esses talentos. E a gente vai na terra. A gente coloca no fundo e diz, não, mas eu não posso. Eu não tenho como fazer. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho que cuidar de tanta coisa. Faça isso então, assim. Porque no porvir, essas coisas não terão mais. E o que tens, para quem serás? Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e deixar Jesus do lado de fora. Para a gente refletir e praticar. Nos falta entusiasmo? Ele diz, ele é o Amém, o Ômega, a última palavra de Deus. Só resta a Ele e mais ninguém. Se não ouvi-lo, não resta mais esperança para você e nem para a igreja. É interessante essas igrejas, né? Elas não duraram no céu. A única cidade que existe, segundo a minha pesquisa, é só a Esmirna, ou Esmirna. As cidades foram destruídas. Um pouco por conta de terremotos, outro ponto por conta de guerras. Sabe o que isso quer dizer? Que eles não ouviram. Deixa para amanhã. Quem sabe? Mas acho que Jesus vai fazer isso. Se a gente não ouvir a Jesus, que é o Amém, a última palavra, nós não ouviremos mais ninguém. Ele é fiel testemunho. O que ele promete e quando promete, ele é fiel e justo para fazer. Eu já contei aqui a experiência, porque o doutor Enéas, novamente estou aqui no nome do doutor Enéas hoje, mas ele dizia para os adolescentes orarem pelos seus futuros maridos e esposas. Mais maridos, porque só tinha um menino e tinha umas 40 meninas. É isso, né?
E elas oraram. E oraram. Deus pode ser que aqueles que oraram podem esquecer. Mas Deus não esquece da oração. E anos depois Deus responde a oração, e daí a pessoa diz, puxa, mas eu fiz essa oração há muito tempo atrás, e eu esqueci. E aí Jesus diz assim, tudo bem, você pode esquecer, mas eu não esqueço da oração que você fez. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele disse que vai guardar a vida de você para sempre. Ele disse que vai estar com você até os confins de todas as coisas, que não abandonará. Isso quer dizer uma coisa, o que Ele promete. Que tal você pensar um pouquinho melhor sobre a tua temperatura espiritual? Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o agente de Deus. Ele ajudou a fazer tudo que existe hoje. Ele chamou a existência todas as coisas. Ele também disse, haja luz. Ele pode restaurar o fervor da tua vida. Ao vencedor, esse vai sentar comigo no trono. Porque primeiro sentou-se intimamente comigo na minha mesa, na mesa do banquete. Lembra o que diz Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. O banquete vai ser preparado. Teve comunhão comigo nesse mundo. O banquete não foi preparado por mim ou por você. O banquete foi preparado por Jesus. O banquete é do Salmo 23. Prepara-me uma mesa perante os meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É um banquete preparado por Deus. Você não tem o que dar para Deus. É Deus que tem algo para dar para você. Lembra? Você é pobre. Você deve ser humilde, mas nesse sentido. Pobreza espiritual. E quem é pobre adquire. Quem é pobre e humilde adquire. Vai até o mercado da graça. Porque é de graça. E tem tanta coisa boa. Alguém pode dizer, mas de graça tem alguma coisa boa? Tem. Deus não é como este mundo, que oferece algo de graça, mas sempre tem alguma coisa nas entrelinhas. Quando Ele oferece algo de graça, não é simplesmente alguma coisa boa, é a melhor de todas as coisas, é a salvação de Deus e a presença dEle para sempre. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que Jesus tem a dizer, porque se nós não ouvirmos, nós vamos ouvir o chicote. Mas a Bíblia diz, Deus disciplina quem Ele ama. Que tal você ouvir hoje a voz do Senhor Jesus? Eu não sei como é que você está. Eu não sei, eu não tenho termômetro. Eu fico pensando sobre eu. Porque isso fala primeiro comigo. E eu queria que nessa manhã você pensasse também do mesmo jeito. Como é que está? A gente faz assim, esse negócio com os outros. Como é que será que Eliane está? Acho que... Não, Eliane não está. Eu tenho visto isso e tal. A gente gosta muito de ver o outro. Mas a gente tem problema de ver o coração. Como é que você está hoje? Se fosse hoje, o dia que Jesus dissesse, está na tua hora, Jesus estaria do lado de fora, de algum departamento da sua vida? Que desculpa você daria para Ele? Que não tem, quando chegar na presença dEle, não existe desculpa, gente. Mas não tem desculpa. Contra fatos, não há argumentos. Vai ter passado, vai passar o filme. Vai apresentar até o que pensa. E aí é dizer, estou perdido. Como é que eu posso me defender disso? Não tem condição. Queridos, tome cuidado, porque essa é uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Não adianta você sair lá para fora e dizer, não, está tudo bem comigo. Nós sempre temos coisas para resolver. Mas resolva elas. Não deixe para amanhã. Mas Jesus é muito paciencioso. Sim, estava presente contigo e continua na terra.
Mas eu também lembro da Bíblia, de um texto da Bíblia que diz: buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mesmo que seja um presente contínuo, ele vai parar de bater no tempo. Se ninguém ouvir. É mais ou menos uma pessoa que chega lá na tua casa. É o fulano, se esconde, se esconde. Eu ouvi que você está aí dentro. Abre a porta. Não tem ninguém, não tem ninguém. Quem sabe o cobrador? Quem sabe o candidato a vereador, prefeito? Parece lá. Eu sei, eu te vi. E a porta está fechada. Mas vai chegar um tempo que mesmo aquela pessoa que viu, ela vai dizer: não quer nem receber, né? Então a gente vai fazer isso. Não saia daqui nessa manhã sem tomar algumas atitudes. Eu queria convidar você a fechar seus olhos agora. Quem está em casa também assistindo e vai assistir, que você pensasse agora: o que é que eu preciso mudar? Quais são as áreas da minha vida que eu preciso abrir a porta para Jesus? Não tenha medo do que Ele vai fazer. Vai ser o melhor para você. Vamos lá. Senhor, eu coloco diante de Ti nessa manhã essa história da igreja de Laodiceia. Como ela não te ouviu. Como as coisas aconteceram nessa cidade e também nessa igreja. Mas hoje, Deus, temos a oportunidade de ouvir Jesus. E ver que nós podemos nos vestir com vestes brancas. Ter colírio como essa cidade tinha, Deus. E exportá-la para tanto lugar, mas não conseguiu enxergar. O quanto longe, e que Jesus estava lá do lado de fora. Eu oro, Deus, nessa manhã, pedindo ao Senhor que nos ajude a entender e ver qual é a nossa situação, para que possamos tomar a melhor decisão. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, que eu te peço. E nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Até a noite. E voltem conscientes, porque dormindo não dá.